Vamos se colocar de pé para estarmos lendo a palavra do Senhor. Hoje é uma quarta-feira de estudo, então vamos manter a nossa Bíblia aberta, porque nós vamos mergulhar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Se o irmão Júnior puder abaixar só um pouquinho o meu microfone, eu agradeço. Em nome de Jesus, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Daniel, livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu gostaria que você me acompanhasse. Amém? Daniel capítulo 3 diz assim, o primeiro versículo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Agora nós vamos para o versículo 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4. Nisto, o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Verso 5, parte B. Vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos lá para o verso 15. Vocês estão me acompanhando? Verso 15 diz assim: agora, pois, estai dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos. Todo mundo pode dizer para mim? Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí, Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei, e nós vamos ler o verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém? Você pode continuar com a sua Bíblia, nós vamos orar neste momento. E eu gostaria, por gentileza, se você puder colocar a mão sobre a sua cabeça, a mão direita sobre a sua cabeça. E nós vamos dar algumas ordens neste momento. Porque nós não podemos ignorar aquele espírito que quer roubar e distorcer a palavra. Então, neste momento, nós vamos proibir ele, em nome do Senhor Jesus. E você concorda comigo, por gentileza, em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abrimos a Tua palavra, e ela é viva e poderosa para fazer, Senhor, o que o Senhor decretou para esta noite de quarta-feira, dia 22 de outubro. Senhor, agora nós consagramos a nossa cabeça, a nossa mente a Ti. E eu quero proibir todo espírito que rouba a palavra. Eu quero proibir todo espírito que distorce a palavra. E eu quero proibir todo espírito
espírito que não deixa, Senhor, os teus servos absorverem a tua palavra, agora está proibido no mundo espiritual, através de uma ordem, em nome do Senhor Jesus. E nós levamos cativos a ti, mente, nossa cabeça e o nosso coração. Que em nome do Senhor Jesus, todo espírito de engano, todo espírito de Jezabel, todo espírito de Leviatã, eu proíbo a tua ação neste momento dentro da tua casa, Senhor. E agora, Senhor, os teus servos estão aqui, Senhor, porque eles vieram para receber a semente da tua palavra, que ela venha cair em boa terra e germinar para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode se assentar, dando salvas e glórias e aleluia ao Senhor Jesus, amém? O título do estudo hoje é Espírito que não se dobra. E eu gostaria que você caminhasse comigo nesse pensamento que o Senhor trouxe ao meu espírito, ao meu coração. E antes de a gente entrar, eu preciso de um contexto. E nesse contexto eu quero trazer para vocês que, eu não sei vocês, mas quando eu leio na Bíblia que havia uma estátua de 60 côvados, eu não faço ideia de quanto é isso. Então a gente tem que procurar algo que venha trazer a nossa memória, a nossa mente, que venha relativizar o que a palavra do Senhor está dizendo. Então, eu não sei se você é como eu, mas eu prefiro trazer algo que vai gravar na minha mente, porque se você falar 60 côvados, eu não sou como o irmão Júnior, que sabe tudo aí de medida, não faço ideia. Quanto? 27. É, porque algumas versões falam, né? As versões novas são boas. 27 metros de altura tinha a estátua que Nabucodonosor construiu de ouro. Sabe quanto é 27 metros de altura? Porque eu posso 100 metros, eu ainda continuo não sabendo quanto é. E eu fui pesquisar. Irmã, isso complicou mais ainda. Eu vou simplificar, porque eu tenho que desenhar para mim, tá? Eu confesso que eu tenho que desenhar. 27 metros de altura é o equivalente a um prédio de 8 andares. Dá para você ter noção agora do tamanho que era a estátua? Então, os 90 pés que a irmã falou, são praticamente um prédio de 8 andares. Assim a gente já pode relativizar o tamanho dessa estátua. E ela tinha 3 metros de largura, que é equivalente ao meu carro, o truck. O comprimento dela, do truck, da caminhonete, era a largura daquela estátua. Puramente do quê? De ouro. Eu quero trazer esse contexto para a gente saber diante do que eles não se dobraram. Estava ali uma estátua equivalente a um prédio de 8 andares, a uma largura de 3 metros. E o ouro, alguém sabe, no natural, não precisa ser contexto bíblico, o que o ouro, quando fala ouro, o que vem na sua cabeça? Valiosa, o que mais? Realeza, o que mais? Poder, muito bem. O que mais? Riqueza. E eu vou usar uma palavra que pode estar dentro disso aqui, esplendor. Então, vocês podem concordar comigo que uma estátua dessa magnitude, ela tinha fugiu a palavra. Não. Quando você fala assim, ela tem presença, mas uma... E isso, irmã, uma palavra bonita, ela era imponente. Porque ela era toda de ouro, não é folhada a ouro, ela era toda de ouro. Esse tamanho todo era o ouro que ela continha. Então, vocês podem ver comigo, nesse contexto do texto que nós lemos, que, uau, era uma coisa imponente. Não era qualquer estatuazinha ou imagenzinha, era algo grande.
Era algo que representava esplendor, magnitude, poder, realeza. E o rei Nabucodonosor construiu ela. E deu um decreto, né? Creio que todos nós sabemos. E nós acabamos de ler. Que todos tinham que se prostrar diante dessa imagem. Vamos lá. Não sou professora de português, mas toda vez que eu vou trazer um estudo, eu gosto de prostrar. O que significa prostrar-se? Curvar-se. Nós estamos já começando a entender aqui. Prostrar-se é curvar. Agora vem comigo no pensamento. Quando você se curva a algo, você não precisa dizer nenhuma palavra. Com essa atitude, o que você está fazendo? Quem quer me ajudar? Você está se submetendo. Ótimo, irmã Leide. Adorando. E vamos usar o se submetendo. Peraí. Submetendo. Não é mudo, irmão. Submetendo. Porque o ato de se dobrar, vamos ver se vocês concordam comigo, é reconhecer a grandeza daquilo que perante você se dobrou. Vocês concordam? Então, se eu me dobro a algo, eu estou fazendo o quê? Reconhecendo que é algo grande, poderoso, porque eu estou me curvando para aquilo. Reverenciar quer dizer o quê? Que você merece a minha adoração. Então, eu me humilho diante de você. Deu para entender o contexto aonde Sadraque, Mesaque e Abednego estavam? Não era simplesmente uma atitude de vou me curvar porque todos se curvaram. Eu vou ceder só essa vez porque não tem problema. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entendiam o princípio bíblico de que quando eu me curvo, quando eu me dobro, eu estou reverenciando aquilo. E eu estou dizendo, nossa, meu espírito, você tem poder. E é por isso que eu estou me dobrando. Esse é o contexto dessa palavra. Um espírito que não se dobra. E para eu entrar nesse contexto, eu preciso, vocês entendem que nós somos corpo, alma e espírito. O se dobrar aqui não se dobra só na carne. O se dobrar aqui não se dobra só na alma. Quando você se dobra, o teu espírito se dobra junto. Meu Deus. A tudo que você se dobra, vamos lá. Você se submete. Mas se tudo que eu me dobro, eu estou fazendo o quê? Adorando. Quem a gente adora? A um Deus, certo? Então, pensa, olha o princípio. Se eu me submeto, eu me prostro e eu estou adorando, eu estou tornando aquilo pelo que eu me dobrei o quê? Não, é mais minúsculo esse. Eu estou tornando aquilo por quem eu me dobrei Estou tornando aquilo um Deus na minha vida. Eu estou tornando aquilo um Deus na minha vida. Eu estou tornando aquilo um Deus na minha vida. E com esse princípio, eu quero que vocês entendam que ao se dobrar, você torna aquilo se torna um Deus para você. E quando você tem um Deus, o que você faz quando você tem um Deus? Além de adorar, você faz sacrifícios para Ele. Você faz oferendas para Ele.
você oferta a Ele. Porque Ele passou a ser o seu Deus. E o Senhor falava comigo inconscientemente, ou conscientemente, muitos dos meus têm se dobrado, o seu espírito tem se dobrado, e feito coisas, e até espíritos, como seu Deus. Quando nós estamos com Deus, nós construímos um altar de ofertas. O problema aqui é que todos aqui são cristãos, levanta a mão. Servem ao Deus vivo, poderoso e santo e fiel e justo? Amém. Então é com vocês que eu vou falar hoje. Porque ao mesmo tempo que você está servindo a Deus, teu espírito está se dobrando a deuses estranhos. Porque toda vez que você se curva a isso, você está fazendo dele um Deus na sua vida. Você está reverenciando uma estátua de ouro. O que a estátua de ouro tem? Ela tem aparência de esplendor, aparência de valiosa, aparência de realeza, aparência de poder. Mas o único Deus todo-poderoso é quem? O nosso Deus. Foi quando o Espírito Santo disse para mim algo. Quando, presta atenção que eu vou falar. Quando a sua carne cede para algo, ela está se dobrando diante daquilo. E o seu espírito se curva e torna aquilo um Deus na sua vida. Deu para entender esse pensamento? E a minha pergunta hoje para você é: o que se tornou uma estátua de ouro na sua vida? Que seus joelhos têm se dobrado, e não somente na carne. Porque se dobrar na carne, eu vou fazer aqui, se dobrar na carne é o quê? Quando alguém se dobra na carne, é o erro e o pecado. Mas ela não tem só se dobrado na carne, ela tem se dobrado na alma. O que é se dobrar na alma? É se dobrar, é ceder nas emoções. E o que é se dobrar no espírito? É não ter resistência. Porque quando você não tem um espírito que resiste, você dobra ele. Ele não consegue ficar de pé. Ele se rende. Quando você se dobra, você está adorando. E hoje Deus veio falar, talvez, olha para mim. Você não está adorando deuses feitos por mãos, como os católicos fazem. Deus me livre, eu adorar deuses? Eu não adoro deuses. Talvez você não está carregando uma imagem de santo dentro da sua carteira. Mas você, às vezes, está se dobrando diante de muitas coisas que você está fazendo um falso Deus na sua vida. E o Senhor falava comigo, você tem que escolher to bow down, se prostrar, ou stand firm, ficar de pé. É diante disso aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam. O que você tem se dobrado que quando chega a hora de dizer não, eu quero que vocês imaginem o momento de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não pode ignorar a intimidação do momento. Sabe o que é todo o povo se dobrar e só você não se dobrar? Sabe o que é você se render a uma intimidação? Sabe o que é vir o medo, porque se você não se dobrar, você tem uma consequência?
Sabe o que é vir a opressão, o engano, a mentira, e tudo aquilo vem naquele momento ao seu redor. E naquela hora você tem que tomar uma decisão de se dobrar ou de ficar de pé. E há uma atmosfera ao seu redor criada pela intimidação. E essa é uma das armas malignas que o inimigo usa contra as nossas vidas. É a intimidação, é o medo e é a opressão. Porque cria-se uma atmosfera e naquela hora você não consegue resistir. E você cede, você se dobra. E todas as vezes que você se dobra, você está dizendo, isso é maior do que eu. Ele venceu, eu estou me dobrando a isso. Há toda essa atmosfera que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam. Havia um momento que eles não tinham como escapar. Sabe coisas que a gente vai empurrando com a barriga? Sabe coisas que a gente vai adiando? Mas chega um momento da verdade, chega um momento de que você está diante da estátua, você está diante de uma opressão, de uma intimidação, e você está diante do momento crucial diante do Senhor. E Ele diz, eu estou vendo a intimidação, eu estou vendo a opressão, eu estou vendo o medo, eu estou vendo as ameaças do inimigo contra a sua vida e sua casa. Mas eu estou aqui querendo ver, você vai se dobrar ou você vai permanecer de pé? Todos nós passamos por este momento. E é neste momento que o Senhor está dizendo, há um momento de que o inimigo cria uma situação. E o Senhor está lá do céu olhando para saber, você vai ter um espírito que não se dobra, ou você vai ter um espírito que permanece de pé. Porque o que ficou de pé também sentiu a intimidação. O que ficou de pé também sentiu o medo. O que ficou de pé também sentiu a opressão. Mas ele tomou uma decisão naquela hora. Ei, esse aí que parece tão grande, tão poderoso, tão tremendo, não é digno do meu dobrar. E o Senhor está falando aqui hoje, que eu estou falando, ministrando ao seu espírito hoje. Porque como uma igreja de libertação, eu não vou ignorar a ação dos nossos inimigos, que são os demônios, que agem e manipulam as situações. Nós não podemos ignorar. Mas o Senhor estava ministrando ao meu espírito, dizendo, há uma decisão a se fazer, e quem faz essa decisão não é o demônio, é você. Independente da opressão, da intimidação e do medo, quem toma a decisão de se dobrar é você, ou de não se dobrar. E com isso nós não ignoramos toda a artimanha, porque Nabucodonosor criou uma situação que a probabilidade de alguém não se dobrar era qual, gente? Mínima, porque eu estou vendo uma fornalha de fogo na minha frente. E ele está me dizendo que se ao som da trombeta eu não me dobrar, eu vou para lá. Quem teme pela vida aqui? Todo mundo aqui teme pela vida. O inimigo, ele preparou, presta atenção no que eu estou falando. O inimigo prepara uma situação que é mínima chance para você não se dobrar. Porém, a mínima chance com Deus, ela existe. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego representa o quê? Um espírito que não se dobra. Eles representam hoje um espírito que não se dobra. E o Senhor falou algo comigo tão tremendo. E eu preciso falar para vocês, preciso que você olhe para mim, não se distraia. O Senhor falou algo para mim assim, ó, estamos muito preocupados, presta atenção, em derrubar a estátua. Deixa eu te falar, se a estátua não tivesse lá de pé, era mais fácil para eles não se dobrar, certo? Então, os crentes aqui da guerra espiritual, sabe os crentes aqui da Betesda, que luta com os demônios? Nós estamos muito preocupados em derrubar a estátua. Eu quero eliminar a estátua. Eu quero acabar com ela. Porque aí eu não preciso passar por esse momento de decisão. E o Senhor falou comigo assim,
estamos muito preocupados em derrubar a estátua, ao invés de se preocupar em não se prostrar diante dela. Deu para entender? A gente está tão preocupado em derrubar o gigante e não está preocupado em não se render para ele. Ele está tão oponente, ele está tão grande na minha vida, ele está tão poderoso, parecendo que ele, não tem nem como eu não me dobrar, porque está tão grande. Então, peraí, deixa eu derrubar ele, porque é mais fácil. Porque eu não tenho para quem me dobrar se eu derrubar a estátua, vou ter? Só que agora eu vim te falar uma coisa, tem estátuas que Deus não vai derrubar. Porque Ele quer ver se você vai se dobrar para ela ou se você vai ficar de pé. Deus poderia ter exterminado a estátua de Nabucodonosor. Poderia ou não poderia? Ele poderia ter mandado uma pedra lá de cima, araba, chorecanto, e falar, quem é Deus aqui sou eu. Mas Deus fez o quê com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu quero ver os meus servos. Vai se dobrar ou vai ficar de pé? E o Senhor falava comigo, como libertadores, estamos prontos para querer derrubar um inimigo, mas não estamos prontos para resistir e não se dobrar para ele. Porque, deixa eu falar algo, agora eu vou entrar na libertação. Vamos ler. 1 Samuel, capítulo 5. Primeira Samuel, capítulo 5. Verso 3. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão. Espera aí. Quem estava caída de cara no chão? O que ela era? Ela era uma estava caída de cara no chão exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Presta atenção, contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, o que aconteceu? Lá estava novamente Dagom, caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E ela já não estava caída com o rosto em terra, ela estava com as mãos e a cabeça da estátua haviam sido quebradas. Estavam sobre a soleira. Só o corpo ficou no seu lugar. Deixa eu falar algo. Quando a Arca da Aliança chegou lá e no templo, eles tinham uma estátua que eles adoraram há muitos anos. Não precisou ninguém pôr a mão na estátua. A presença de Deus fez com que a estátua viesse ao chão. Não foi nenhum homem, nenhum justiceiro de Davi que chegou lá e falou, quem é essa estátua? Vou cortar a cabeça dela. Não, a própria presença de Deus fez a estátua se render diante dele. Sabe o que Deus está dizendo? Deixa que a estátua, eu derrubo ela. Deixa que a estátua, eu extermino com ela. Perecantarabassou. Se preocupa em não se curvar para ela. Porque eu não posso destruir uma estátua que se tornou Deus para você. E ela se tornou Deus porque você se curvou para ela. Você se rendeu para ela. E quem é a estátua na sua vida? É o medo? Que toda vez que ele chega, você se curva? Ei, quem é o demônio? É o Leviatã que chega e você se curva para ele? Quem é o engano? Que quando chega você se curva para ele? É a dúvida que quando chega você se curva para ele? E Deus está about de destruir, mas você se curva e Deus tem que fazer o quê? Entregar você para o Deus
Ei, você está adorando é outro, você não está me adorando, não. Você está clamando para mim derrubar a estátua, mas a posição do seu espírito está prostrado diante da estátua. E hoje o Senhor está nos ensinando a um princípio aqui. Se você não se render, não se curvar, eu posso até não te livrar da fornalha, mas lá dentro eu vou estar com você. De não te livrar de passar por ela, né? Porque saiu de lá intacto. Quem é estátuas diante do nosso Deus? Só a presença dele derruba qualquer estátua. Só a presença dele quebra qualquer braço, quebra qualquer perna. Ei, quebra qualquer valente. Deixa eu falar com vocês que estão lutando com libertação. Não importa quão imponente é o seu inimigo. Qualquer inimigo diante de Deus não resiste. Quem não está resistindo é você. Porque você está cedendo. Você está se curvando. Ah, pastora Priscila. Mas você não sabe a opressão que é. Eu sei. Eu sei. Porque eu fui liberta da gula. 37 anos com gula na minha vida. E quando eu fui liberta, sabe o que aconteceu? Ela me visitava lá em casa, 3 da manhã. Todas as vezes que era o horário que eu ia para a geladeira, eu estava liberta. Eu não estava mais me prostrando para ela, mas 3 da manhã me acordava. Você acredita que tinha a ousadia de me acordar ainda? E falar. Diante do Senhor, estou dizendo, falava no meu ouvido, levanta e vai comer a sobremesa que restou. E o Senhor, na hora, falou comigo. Eu estava meio dormindo, nem sabia se era o Douglas que estava falando comigo, ou se era uma voz do além. Não era não, gente, brincadeira. Perdão, Senhor. Até eu realizar o que estava acontecendo, eu meio que levantei. E quando eu meio que levantei da cama, o Espírito Santo falou, se você levantar e descer, você se curvou para ela. E quando você curvou e comer aquilo, sabe o que acontece? Volta a ser um Deus na sua vida e você vai ter que passar o processo tudo de novo. Não é que Deus não está libertando, é você que não está, você não está ficando de pé. O Senhor vai lá e tira o espírito da sua vida. Só que quando ele vem te tentar, sabe o que você faz? Rapidinho, não precisa nem de uma fornalha de fogo ardente, não, gente. Só uma ameaçinha dele, a gente já está lá, deixa eu comer isso aqui. Ei, a gula vinha falar comigo nos meus propósitos. Ei, eu fiz um propósito de 40 dias, eu estava quase no 40. Sabe o que ela falou para mim? Ô, boba, bem assim, diante do Senhor. Aqui, boba. Come só hoje, você já fez 39. Deus vai entender, porque falta só 12 horas. Ei, só que eu tomei uma decisão. Eu falei, gula, dos infernos. Você pode sair da minha casa, sai do meu quarto, porque para você eu não prostro mais. Esse Deus não vai ser mais Deus na minha vida. Foi por 36 anos, 37. Por 37 anos eu me dobrei para a gula. Eu fiz um Deus na minha vida. Eu ofereci oferta no altar para ela. Toda vez que eu comia mais do que eu deveria, eu estava ofertando para a gula. E você, para quem você está ofertando? Para mentira? Para relacionamentos impróprios? Para vícios? Para medo, para Leviatã, para Jezabel, para manipulação. Oreva, seja o nome. O Senhor está dizendo, eu tenho o poder de destruir qualquer demônio, qualquer problema, qualquer desafio. O problema é você que está se dobrando. E ali o Senhor me ensinou. Porque resistir, deixa eu falar algo, para resistir você não pode só falar, orar aquelas orações na mente, não. Para resistir você tem que abrir a boca. E de 3 horas da manhã, eu olhei no relógio, era 3 da manhã, eu falei, gula dos infernos, você vem me acordar. Pois eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu não vou me curvar mais para você. Eu não vou mais me curvar para você. E sabe o que ela falou comigo ainda? Teve a ousadia de falar, hoje você não se curvou, mas vamos ver amanhã. Eu falei, então pode vir.
Porque eu amo desafio, gente. E eu falei assim, você está me desafiando. Pois vou fazer mais 40 dias agora. E quanto mais você se entregar para Deus, mais forte você fica. E eu quero dizer com isso que Deus não tem problema de derrubar estátua. Deus não tem problema de derrubar procrastinação. Deus não tem problema de derrubar preguiça. Deus não tem problema de exterminar, whatever seja a estátua na sua vida, porque cada um tem o seu, que é mais forte, que é mais imponente na sua família. Todo mundo vai ter o seu. A minha área da comida era o meu problema maior, não que eu não tenha outros, mas era o que eu me rendia. E eu falei, eu não vou, não desço e não como. E só de raiva eu vou fazer mais 40 dias. Sabe o que aconteceu? Ela voltou. Falou assim, come. Deus vai entender. Eu falei, Deus não vai entender, não. Porque se eu quebrar, eu estou ofertando. Deixa eu te falar algo. Está aqui a estátua. Se eu comesse naquele momento, e eu quero que agora vá na sua mente. Porque às vezes você não é comer, não. Mas você é a mentirinha que vem na boca. Você é o dinheiro que você passa a mão. Você é o site que você olha. Você é o medo que você usa a sua boca e fala, eu estou com medo. Você é aquele espírito que vem te atormentar e você fala, nossa, com esse eu não vou mexer. É isso aí, você está fazendo uma oferta para ele. Você sabe o que você está fazendo? Você está pegando uma ofertinha e colocando diante do altar e dizendo, eu estou te reverenciando porque você foi maior na minha vida. Agora pergunta para mim se ela voltou. Pergunta, gente. Voltou? Nossa, Priscila, vai ser sempre assim? Vai. Só que a diferença, sabe qual é? Pode tocar a trombeta quantas vezes ela quiser. Que agora eu não desço. Porque eu fiz o quê? Uma escolha. Deixa eu falar algo. Escolha não é libertação. Deus tira o demônio, mas a escolha é você quem tem que fazer. Se você está esperando uma libertação para escolher, você vai morrer sem libertação. Porque libertação não é escolher. Escolher é uma decisão. E o Senhor, a única coisa que Ele não tira de nós é a decisão. Ele não vai decidir por você. Deus desceu lá para Sadraque, Mesaque e Abednego? Na hora que a trombeta tocou? Quando é que Deus desceu para estar com eles? Quando eles não se Deus tremendo! Se você não se dobrar, a estátua vai estar lá, a fornalha vai chegar, porque o teste chega. O teste chega. O teste chega. Só que quem está lá com você? O Deus Todo-Poderoso. Você sair de uma fornalha sem cheirar. Oi, quem cozinha aqui? As mães que cozinham. Você não fica com o cheiro da comida quando você termina de cozinhar às vezes? Você ficou na fornalha e não saiu nem com o cheiro de queimado? É muito poderoso esse Deus nosso. O Senhor diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor às imagens de esculturas. O Senhor está dizendo, eu não divido a minha glória, para de dividir ela com outras coisas. Para de dividir a minha glória com outras coisas. Pensamentos invasivos que vêm, nós aceitamos. Ei, pensamentos ruins. Eu tinha algo que era um demoníaco aquilo. Né? Depois que eu passei o processo de libertação, eu entendi. Eu sempre imaginava o ruim. Eu sempre imaginava, sabe aquela situação, a pior que podia existir na vida? Eu imaginava. Quando eu pus a Melissa na escola, o primeiro dia, veio uns pensamentos loucos na minha cabeça, aquilo me deu ansiedade, e o Senhor falou comigo na hora, ei, sou eu que cuido, você tem que confiar em mim. Tem pensamentos que vêm, que você não sabe nem de onde vem. Se você se prostrar para Ele, você está se reverenciando a outro Deus, com Deus de letra minúscula ainda. Você está dividindo a glória que é somente do Senhor. E quem disse para você que essa estátua é alguma coisa? Ei, esse brilho do ouro é passageiro, viu? Ela tem imponência, mas com o sopro de Deus ela vira pó. Ela tem estatura, mas quem é ela? Diante do nosso Deus.
E chegou o dia. O dia chegou. E se você veio hoje, é para você. O dia chegou. E o Senhor está perguntando, até quando você vai se dobrar a isso? Até quando você vai se render às ameaças do inimigo? Às mentiras do inimigo? Você tem se rendido ao medo? Você tem se rendido e dito só mais uma vez? Há uma dureza nos nossos corações. E o Senhor me mostrava que aqueles que não se dobram, que não se rendem, tem pessoas que elas não se dobram, elas não se rendem, elas se jogam para a estátua, porque não tem resistência nenhuma. Qualquer opressão, já estou no chão. Tristeza chegou, ela já se joga para a tristeza. O medo chegou, ela se joga. Não precisa nem trocar a trombeta, ela já está dobrando já para declarando que aquela estátua ela tem poder. Quantas vezes estamos negando Jesus, nos dobrando para preservar a vida? Ou talvez para preservar uma reputação, uma amizade, uma aparência, um estilo de vida. Hoje quem está aqui não é uma estátua de ouro. Hoje quem está aqui é o Deus verdadeiro. E um falso Deus está induzindo você a cometer um pecado de idolatria, sem você perceber. Porque quem concordou comigo, se eu me dobrar, eu estou adorando. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam desse princípio, que se prostrasse era um sinal de adoração. Eles podiam não declarar nenhuma palavra. Eles podiam dizer na mente deles, Senhor, eu estou dobrando, mas eu não estou adorando. Eu estou dobrando, mas eu estou dizendo que o Senhor é que é santo. Mas sabe quem dobrou junto? Não foi só o corpo, não foi só a alma. Quem dobrou junto? E quem deu o Espírito? Quem soprou o Espírito em você? Não queira separar, porque se você está se dobrando, o Espírito está dobrando junto. Vamos ler comigo Romanos 14. Não. Romanos 14, 11 diz assim, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, Romanos 14, 11, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Ainda dá tempo. Porque o teu espírito não é para se render a estátuas de ouro. O teu espírito é para se render ao Deus Todo-Poderoso. Só que nós estamos se dobrando a deuses feitos por mãos e não estamos se dobrando ao Deus Todo-Poderoso. Porque se eu me dobro a uma estátua de ouro, eu não estou me dobrando a Deus. Tem como você servir dois senhores? Naquele momento, que é o teu momento de desafio, se você dobrar a essa estátua, você não está se dobrando a Deus. Você está cometendo um pecado. E Deus está dizendo que vai chegar um tempo de que toda a língua e todo joelho vai se dobrar. Se você não se dobrar agora, você vai dobrar nesse tempo. Porque a palavra do Senhor diz que todo joelho vai se dobrar. Ninguém vai resistir. Isaías 45, 23 fala a mesma coisa. Pois mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça. Olha o que Deus está dizendo. E não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho. E por mim jurará toda a língua. Se nós não se dobrarmos agora diante do Deus Todo-Poderoso, vai chegar o dia que nós vamos se dobrar. Porque a palavra do Senhor diz que vai se dobrar todo o joelho. E somente diante dele nós devemos nos prostrar. Somente diante dele nós devemos nos curvar.
o juízo de Deus vai chegar. E o Senhor está dizendo, ainda tem tempo de você consertar. A estátua representa aquilo que você nem resiste e nem luta contra. Você logo se dobra, só para não ter que enfrentar o fogo. Preferimos nos dobrar a que passar pela prova com o próprio Deus ao nosso lado. Parece que se dobrar se tornou mais fácil do que passar a prova ao lado do nosso Deus que nos garante a vitória. E você pode me perguntar, já entendi que não é para eu me dobrar. Amém? Já entendi que meu espírito não pode dobrar de jeito nenhum. Amém? Já entendi também que a estátua, o tempo, o momento, a circunstância vai chegar, que eu vou ter que ser aprovado naquele momento. Se eu me dobro ou não me dobro. Amém? Agora a pergunta é, como não se dobrar? Alguém tem essa pergunta? Já entendi. Não é para dobrar. Mas e aí? Como é que eu não me dobro? Como é que eu resisto na hora que tocou a trombeta e eu olhei para o lado, a multidão toda está de joelho. E eu tenho que tomar a minha decisão. Eu me dobro ou eu fico de pé? Vamos ver alguns homens que não se dobraram diante das circunstâncias? José. Gênesis 39. 8 e 9. Pode ler, André, para mim, por favor? 39, 8 e 9. Gênesis 39, versos 8 e 9, diz assim: Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Só lê a última frase, por favor. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José foi tentado, e a estátua dele era a prostituição. A dona Potifera chegou lá, devia ser muito linda, devia ser aquelas mulheres sedutoras, e ele tinha uma decisão a ser tomada: eu me prostro e cedo, porque quem ia resistir? O senhor entende que eu sou homem, eu tenho carne. E ele é escravo. Uma boa desculpa. Eu sou escravo, eu tenho que obedecer a ordem da senhora. A Potifera. Era normal, mas não para o cristão. Não para o cristão. Pode ser normal para o mundo, mas hoje eu estou falando para crente. Todo mundo aqui levantou a mão que serve ao Senhor, né? Então é para vocês que eu estou falando. Sabe o que José falou? Como que eu vou cometer tamanho mal diante do meu Deus? Sabe como não se dobrar? Eu preciso reconhecer que esse ato de ceder é algo mal diante do Senhor. Porque nós temos as desculpas da nossa carne, as desculpas do século que estamos vivendo, as desculpas de que todo mundo faz. E uma coisa que o pastor Douglas falou, era normal na época os escravos, né, ficarem com as suas senhoras. Sim. Todo mundo entendeu que era algo normal da época, né, do escravo fazer o que o senhor queria. Porém,
Isso, porque a nossa desculpa é o seguinte: estamos no século que isso é normal. Estamos na geração que isso é normal. Todo crente faz. E o Senhor não está dizendo que é para todo crente. É para quem não quer se prostrar. Você quer ser liberto? Não se prostre. José reconheceu diante daquele ato e ele disse: como que eu faria algo tão mal diante do meu Deus? Ele tinha o quê? Consciência de que o ato dele seria pecaminoso e mau. E hoje nós estamos tirando esse peso da consciência, dizendo que todo mundo faz, todo mundo é assim, está na moda, é a nova geração. Eu tiro o peso do mal da minha atitude para fazer aquilo. Você não quer se dobrar? Reconhece que é mal. O que é mal? Ceder ao pecado. Ceder e se prostrar àquilo que está vindo contra você. Segundo que não se dobrou, Daniel 6. Eu vou ler para ganhar tempo. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do Deus, como costume. Verso 22, parte B. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum pecado. Vamos lá, ganhar tempo. Daniel recebeu um decreto que não podia se dobrar nem orar a nenhum outro Deus, a não ser o rei. Ok? Amém? Daniel tinha o costume de cristão, louvado seja, de orar de manhã, de tarde e de noite. Quando o que Daniel fez, ouviu o decreto, foi igual nada. Meu Deus, quando você ouve um decreto, o que acontece com você? Você entra dentro da casa, desespera e fala: e agora o que eu vou fazer? Daniel fez o quê? Vou continuar minha vida do mesmo jeito. Eita glória, pode sair decreto aí fora, minha vida vai continuar do mesmo jeito diante do Senhor. Daniel faz o quê? Continua orando. E com a janela fechada? Não, ele orava com a janela aberta permaneceu. E quando ele orou, por causa do decreto, foi lançado dentro da cova dos leões. Nós aprendemos isso na salinha das crianças. Está nas covas dos leões, o rei se desespera. O rei chega de manhã, chama Daniel. Daniel diz, ok? Viva, rei! Porque Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Por quê? Porque foi achado em mim inocência. Porque não cometi pecado contra ti e nem contra ao rei. Como não se dobrar? Eu tenho que reconhecer o mal que está no ato de se dobrar. Se eu tiver a consciência do mal que é isso, eu não vou me dobrar. E segundo, eu preciso ter integridade em Deus. Se você parar lá numa cova de leão, ai meu Deus, agora Deus vai pegar todo mundo. Se Deus te lançar lá na cova do leão, e o leão depender de ficar da boca fechada, se você estiver inocente diante dele, a boca do leão vai permanecer fechada? Ei, Daniel falou assim, rei, fica tranquilo. Aramachone canto, que lindo. Diante de Deus, eu fui achado inocente. Porque eu não pequei contra ele. Eu não deixei de orar por nenhum decreto. Eu não me dobrei a nenhum decreto. Foi achada inocência em mim porque eu não me dobrei. Meu Deus. Será que Deus tem como achar inocência em você?
Será que você tem se dobrado ou tem ficado de pé e falado, Deus, eu não me dobro, eu não me dobro, eu não me dobro, porque eu só adoro um Deus, o Deus vivo e poderoso, eu não me dobro. Mentira, eu não me dobro para você. Calúnia, eu não me dobro para você. Ofensa, eu não me dobro para você. Ei, demônio do desânimo, eu não me dobro para você. Incredulidade, eu não me dobro para você. Engano, você pode vir, mas eu não me dobro para você. Sabe o que vai acontecer? Deus vai deixar a prova vir. Nossa, Pri, mas aí eu já não me dobrei, ainda a prova vai vir? Vai, sabe por quê? Não é about você. Sabe o que aconteceu quando Daniel saiu inteirinho daquela cova? Você sabe o que aconteceu? Todo o povo teve que se dobrar e declarar que só Deus é o Senhor. Para de ser egoísta e pensar só em você. Não é só sobre você, não. Quando você não se dobra, um reino se dobra diante de Deus. Meu Deus do céu! Você quer que essa geração não se dobre? Você está se dobrando. E você não quer que o seu filho não se dobre? Você está se dobrando e você não quer que o seu filho não se dobre? Será que Deus vai achar inocência em você de você não ter se dobrado? E sabe o que aconteceu? O rei falou, ok, glória a Deus, você saiu daí, pois agora eu vou fazer outro decreto. Agora todo mundo vai orar para esse Deus. Você está disposto a não se dobrar para ir para a cova do leão, para o nome de Deus ser glorificado? Ou você está tão egoísta que você está pensando só no seu sofrimento, só na sua dor, só no seu problema? Não é about você, é about uma geração. Ei, Deus deu a vida para que todos fossem salvos. Jesus deu a vida para que todos fossem salvos. Você não consegue nem negar Ele, você continua negando Ele. Meu Deus. Será que Deus vai conseguir fechar a boca do leão porque Ele viu integridade em você? Como não se dobrar? Se você não está reconhecendo o mal que é ceder, peça a Deus para reconhecer. Se você não está vivendo em integridade, vive se dobrando a deuses pequenos, conserte isso diante do Senhor. Como não se dobrar, Josué e Caleb? Não vou ler para ganhar tempo, eu tenho 10 minutos. A palavra do Senhor diz que Josué e Caleb foram espiar a terra, amém? Chegou lá, bombando na fé, voltaram. Vamos, bora, conquistar a terra. 10 falou não. Não tem como. Mostraram todas as áreas negativas. E Josué e Caleb, eles eram cegos? Eles viram as áreas negativas? Mas eles tiveram o quê de diferente? Visão e fé. Eu vi o demônio lá. Eu vi que aquela terra está cheia de demônio para eu derrubar. Mas sabe o que Deus falou para nós? Moisés, vai e conquista a terra. E eu creio. Sabe como que você não vai se dobrar? Você precisa crer. Que Deus está te falando hoje. E se Deus nunca te falou, olha para mim quem está falando eu com você através da minha boca hoje. Não se dobra. Porque se você não se dobrar, eu que vou derrubar a estátua. E com o meu derrubar na estátua, o meu nome vai ser conhecido na tua família, na tua geração, nos teus vizinhos, na tua escola. Ei, você está acreditando? Meu Deus do céu, fiz bagunça. Amor, pega lá para mim papel. Você está entendendo? Você não quer se dobrar e você fica esperando o anjo chegar para segurar a sua mão e falar assim, ó. Dobra não, fica firme, eu estou aqui, vou segurar você. Na realidade você está... Vem cá, irmã Eliana, vem cá, rapidinho, que eu só tenho 10 minutos. Você está esperando, sabe o quê? Olha para mim, crente. Vocês são da libertação, vocês estão esperando, sabe o quê? Se joga no chão aí, vai. O anjo vai ficar... Não, pelo amor de Deus, não se joga. Não se dobra. Tenta se jogar, irmã. Não, pelo amor de Deus. Vocês estão esperando um anjo fazer isso. E sabe o que Deus está falando? Se você quer se dobrar, se dobre. Mas eu não vou dividir a minha glória com ninguém. Você quer ver minha glória? Se levanta, não espera anjo descer, não. Porque a escolha é sua. Obrigada aí, pastor Douglas. Quem é a estátua de ouro para você?
Quem é a estátua de ouro para você? E eu não estou falando do ano passado. Eu não estou falando, esse eu já venci. Eu estou falando da estátua que está de pé na sua frente agora. Quem é ela? Um homem que se dobrou. Acabe. Sabe o que aconteceu com Acabe? Ele foi um dos piores reis. Por quê? Porque ele se dobrou para Jezabel. O espírito de Jezabel, manipulador. O espíritozinho. Manipula. Vem pelas beiradinhas assim, para fazer você fazer o que ela quer que você faça. Acabe se dobrou. Você quer ser Acabe? Ou você quer ser José? Ou você quer ser Daniel? Ou você quer ser Josué, Caleb? Ou você quer ser Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem você quer ser? Quando você cede em momentos de opressão, tormenta, ameaças, o Senhor está dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. E você está dizendo assim, eu preciso ter força para me não dobrar. E o Senhor está dizendo em Salmos, Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Você quer força? Ele te dá. Qual é a próxima desculpa? Vamos lá? Qual é a próxima desculpa? Para mim não me dobrar? Quero sabedoria. O que a palavra do Senhor fala? Que quem pede, recebe. Busca a sabedoria, Ele vai te dar. Qual é a próxima desculpa para não se dobrar? Tempo, estou sem tempo. Hey, a palavra do Senhor diz que Ele é o que cria o tempo. Ele fez, deixa eu falar uma coisa aqui que Deus falou comigo, puxou minha orelha um tempo atrás. Eu toda vez falava, Senhor, me ajuda, que eu estou sem tempo. Senhor, eu não consegui fazer o que eu precisava fazer. Lá é 1h da manhã, estou sem tempo. Senhor, se o dia tivesse 36 horas, sabe o que Deus falou comigo? Um pafete bem na minha cara, bem bonito. Ele falou assim, você crê que eu sou Deus? Eu falei, creio. Você crê que eu faço tudo perfeito? Eu falei, creio. Você acha que eu errei de pôr 24 horas num dia? Vocês acham que eu sou brava? Ele é bravo comigo. Você acha que eu errei de fazer 24 horas, o dia de 24 horas? Eu falei, não, Senhor, o Senhor faz tudo perfeito. Ele falou assim, então quem está errado na situação? Eu. Ele falou assim, você tem que aprender a administrar o seu tempo. Porque as 24 horas que eu estipulei para o dia são perfeitas. Toda vez que você falou que o dia precisava ter 36 horas, você pecou contra mim, dizendo que eu não faço coisas perfeitas. E eu tive que me arrepender. E se você está com esse probleminha de tempo, eu te aconselho parar de falar que se o seu dia tivesse 36 horas, você dava tempo. Porque se tivesse 36, eu te garanto que você ia preencher as 36 e ia pedir 72. E o Senhor disse para mim, aprenda a administrar o seu tempo. E primeira coisa, comece a acordar cedo. Eu não sou morning person, não era. Estou tendo que ser. Não era morning person. Eu ia até 3, 4 da manhã, tranquilinho. Mas não me peça para acordar às 5 da manhã. Mas o Senhor falou assim, você está com problema de tempo? Administra. Está acordando tarde porque está dormindo tarde? Dorme cedo e acorda cedo. Ok, isso não tem nada a ver com a mensagem. Vamos voltar. Quais são as desculpas que você está colocando para se dobrar, para se jogar, para se lançar? E umas coisas que eu preciso fazer para a gente terminar. Os cristãos de hoje estão avoiding a escolha. Nós estamos jogando a culpa para o demônio, nós estamos jogando a culpa para a carne, mas a escolha é sua. Todos os dias somos obrigados a fazer escolhas. Mas quando é sobre o espiritual, nós dizemos que foi o demônio, nós dizemos que foi a carne, nós botamos a culpa no marido, nós botamos a culpa no filho, mas nós não assumimos a culpa que a escolha foi nossa. O Senhor não fez seres humanos com poder de escolher. E os cristãos estão avoiding. Seria o quê? Evitando tomar essa responsabilidade.
Porque a minha desculpa é tantas coisas, menos dizer, eu fiz a escolha errada. Você já falou isso para você mesmo? Eu peço perdão, porque às vezes eu acordo, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, e eu falo, Senhor, me ajuda eu administrar para ver o que eu não posso deixar de fazer. Só que às vezes eu faço escolhas erradas no meu dia, coisa simples, gente. Às vezes eu falo, eu vou fazer o almoço essa hora, porque essa hora eu vou conseguir orar. Só que aí eu fiz uma escolha errada, que acabou não dando certo, eu falo, Senhor, me perdoa. Escolha simples, mas quem escolheu fazer fui. Ei, deixa eu te falar. Cá, Amanda. Você está pedindo para Deus o seguinte, Senhor, me dá desejo para orar, porque eu não consigo orar. Ele está te dando o desejo. Se você não mover do lugar para ir orar, o desejo não adiantou nada. Adiantou ele te dar o desejo de orar? Quem tem que escolher sair do lugar e ir lá orar? É o demônio que está segurando seu pé? Você pode até dizer que aí, se for, você manda o nome de Jesus, que aí sai rapidinho. Mas quem tem que fazer a escolha? Você vai admitir que é a sua escolha? É escolha minha ou é sua? O Senhor falou comigo, estão avoiding. Tomar responsabilidade, pode sentar, Amanda, por favor, da escolha. Quem toma a atitude de fazer quem é eu ou você, somos nós. A única coisa que Deus precisa que você faça é escolher. Deixa eu te falar. Quando você estiver diante da estátua, e você falar, eu não aceito ceder, e você falar, Senhor, me dá força, o que Ele vai fazer? Vai te dar força. Quando você falar, Senhor, eu não quero ceder, mas eu não estou aguentando a opressão, o que Ele vai fazer? Ele vai lá te socorrer. Só que o problema é que Ele não vai escolher por você. A escolha de se dobrar e ceder é sua. Ele não vai fazer por você. E para de evitar tomar essa responsabilidade para você. Porque a responsabilidade de escolha é sua. E para encerrar, eu preciso que você abra aí comigo. Deuteronômios 30, verso 19. Porque Deus está dizendo, os demônios só vão ficar aí na sua vida até o dia que você deixar. O dia que você não quiser mais, eles vão embora. Você acredita nisso? Tem demônio aí? É porque você deixou ele ficar. Porque o nome do Senhor Jesus, Ele te liberta de tudo. De toda opressão, de todo demônio, de toda falha, de toda fraqueza. Deuteronômios 30, 19 diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção, a maldição. E ele ainda diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Agora coloque-se de pé e abre em 1 Reis 18, verso 21. Primeira Reis 18, verso 21. Amém? Todo mundo abriu? 1 Reis 18, 21, Elias disse assim, Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Elias chegou diante do povo, que o povo estava adorando Baal e querendo adorar Deus. E Deus mandou o profeta dizer assim, ei, se você quer adorar Baal, se você quer adorar o dinheiro, se você quer adorar a preguiça, se você quer adorar a tristeza, se você quer se prostrar ao engano, adore a Ele. Mas se o Senhor é Deus na sua vida, adore a Deus. E Deus falou uma frase para mim. Deus honrou a escolha de Daniel, Josué, Caleb, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros na Bíblia. Sabe o que Deus honrou? O que Deus honrou? A escolha. Às vezes você está perguntando para Deus, e Deus mandou eu falar hoje. Senhor, eu estou fazendo tudo certo, o que está errado? A sua escolha.
Porque se você escolher não se dobrar, Ele disse, eu vou te honrar. Se você escolher não se dobrar, eu vou te honrar. Eu honro as escolhas. Se você parar na cova do leão, eu fecho a boca. Se você parar na fornalha ardente, eu estou lá te livrando da fornalha ardente. Ei, se você parar na prisão como José parou, eu te livro lá da prisão. O Senhor está dizendo, eu vou honrar a sua escolha. Qual é a sua escolha hoje? A decisão é sua. Ei, hoje, diante do Senhor, e olha para mim, você não é mais inocente. Se você não sabia, hoje você está sabendo. Você tem um poder da escolha. E o Senhor vai honrar a escolha que você fizer. Você está cansado da vida que está levando? Não aguenta mais lutar com esse demônio? O Senhor está dizendo assim, não aguenta mais lutar com essa situação? O Senhor está dizendo, eu tenho o poder da escolha, você tem o poder da escolha, eu vou honrar a sua escolha. Qual é a sua escolha? Não se dobrar? Então prepara, porque essa estátua, uma hora, vai amanhecer lá no chão, quebradinha, arabaçonecanto. Ei, eu estou falando, você está comigo aqui? Eu estou dizendo que essa estátua aí imponente que está te desafiando, vai acordar no chão, quebrado o braço, quebrado perna, porque você escolheu não ceder, não se prostrar, não adorar outros deuses. Se você se prostrar, você está criando um Deus de D pequeno. Venha à frente agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Júnior, você pode pôr um hino, eu vou orar no fundo, por favor? Cantado. Delemano sede canto de senerema. Te canto de sene canto de canto alabacê. Hoje o Senhor está colocando diante de você a escolha de vida ou de morte. O Senhor está dizendo, está o poder nas tuas mãos. É você quem decide. O que você decidir, eu vou honrar. Se você decidir permanecer de pé, eu vou estar do seu lado. Eu vou estar com você aonde você for. Eu vou estar com você. É momento de nós nos arrependermos por todas as vezes que nos rendemos a deuses que não é o nosso Deus. Todas as vezes que nós fizemos coisas tão pequenas se tornar tão grandes e nós demos adoração para essas coisas. Feche seus olhos nesse momento. Se você reconhece isso na sua vida, se você reconhece, se dobra agora diante daquele que merece que você se dobre e começa a dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa toda vez que eu me dobrei a coisas que não era o Senhor. Na realidade, eu me joguei, não precisou nem muito esforço, eu me dobrei. Eu me rendi. Peça perdão. Você precisa pedir perdão neste momento. Precisa pedir perdão. Senhor, eu me arrependo. Senhor, nós nos arrependemos neste momento. Por todas as vezes que nós nos dobramos. E ao dobrar, eu reverenciei algo que não é o Senhor. Ao se dobrar, eu reverenciei algo que não é o Senhor. Eu reverenciei um pensamento. Eu reverenciei uma palavra. Eu reverenciei uma ofensa. Eu reverenciei algo que não é o Senhor. Me perdoa. Peça perdão neste momento. Peça perdão, Senhor, me perdoa. Nos perdoa, Senhor. Neste momento, me perdoa. Por todas as vezes da minha vida que eu cedi às artimanhas do inimigo. Me perdoa. Me perdoa. Porque eu não tinha consciência de que todas as vezes que eu me cedia, eu estava adorando aquilo. Me perdoa. Por todas as vezes inconscientemente que eu me entreguei. E eu acabei, Senhor, adorando algo que não é o Senhor. Nós pedimos perdão, Espírito Santo. Nós pedimos perdão neste momento. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos neste momento. Nós nos arrependemos neste momento. Está vindo um espírito agora de quebrantamento. Porque nós nos arrependemos por todas as escolhas erradas que fizemos. Nós nos arrependemos agora por todas as escolhas dentro da casa de Deus. Fizemos escolhas erradas. Dentro da tua presença fizemos escolhas erradas. Espírito Santo, nos perdoa, nos perdoa. Cobre-nos com o teu sangue.
Espírito Santo, nós não queremos mais nos dobrar. Ah, Deus, a prova vai vir. O momento da verdade vai chegar. E aí, nós não podemos nos dobrar, Senhor. Nós não podemos nos dobrar. Nos ajuda, Senhor, a ter consciência do mal que é ceder, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida de integridade com o Senhor. De inocência diante de Ti, debaixo do sangue. Nos ajuda, Senhor, a ter a fé que Josué e Caleb tiveram. Nos ajuda, Senhor, a estar na contramão do mundo. Senhor, nos ajuda, Senhor, neste momento, Pai. E nós vamos ungir as mãos hoje. E hoje o Senhor falou comigo, você não vai pôr a mão em ninguém. Porque o Senhor falou assim, a escolha é sua. Nós vamos ungir as suas mãos. E você vai colocar essa unção aonde você sentir, se é na cabeça, se é no pé, se é no coração. E ao orar e ser ungidos, você vai dizer para o Senhor, eu estou tomando agora a arma que eu preciso para não ceder mais, para não me render mais, para não me prostrar mais. Porque eu quero me prostrar somente a Deus. Eu não quero mais dividir a glória do Senhor com nenhuma outra ocasião, nenhuma outra circunstância, nenhuma outra pessoa. Pode ir ungindo, vamos ungir as mãos. E é você que vai orar hoje, não sou eu. É você que vai orar, porque é você que precisa. Nós estamos acostumados a ter pessoas que oram por nós. E hoje o Espírito Santo falou comigo, é eles que vão orar. E eu estou ouvindo a oração de cada um. Hoje Ele está ouvindo a oração de cada um, de cada um, de cada um. Ei, é uma unção profética. Você está recebendo a unção que você precisa para não ceder mais. A palavra está sendo liberada nessa noite. A palavra está sendo liberada nessa noite. A palavra está sendo liberada nessa noite. A escolha Ele está colocando nas suas mãos. A decisão é sua. Ari andará sunele canto de canta. De canta labacé. E de canto yabade cantar. Odorobo so cantarabaxé. Renere bere cantore de cá. Contorobo sonele anda labacé. Elemano cotorobo sonele cantarabacé. Eu não estou ministrando a sua emoção, eu estou ministrando o teu espírito. Porque é o teu espírito que tem dobrado. Ribicatarabaxi. E eu estou ministrando ao teu espírito agora. Eu estou ministrando ao teu espírito agora. O doroboshi que te bere andarabaxu. Erebeshi que terebere andarabasi. Erebeke terebasuriba cotoroboshi de andarabasi. Iribicantu buru cutorobose. Irimana cutore andarabashi. Irimanaracoi. Andarabasere bacotorobosonere anda. Iribicantarabashi andarabaxe. Andarabashore amanarabashi cantarabase. Rimeriri biricanturi bacotoroboso. Iribacoto. Ei, espíritos estão levantando agora. Bicantarabaxe bereca. Terebachuco poroboso. Andarabashi biricanta. Ando sococo porobacata. Iribicatarabaso. Ticapatuco potonelebasu. Iribacutopocotorobose. Iribicatarabachocotarabasa. Iribicatarabashi pequeterebaso. Ei, está acontecendo uma guerra aqui. Ei, se eu fosse você, eu levantava a voz. Porque está acontecendo uma guerra no espírito. Está acontecendo uma guerra no espírito. Os espíritos, o Senhor acabou de me mostrar, que estavam dobrados. O Senhor está levantando agora. Baxica patarabase. Iribiqueteribasi queteribasiriandarabaso. Rabashiriba cotoroboso que terebaia. Cateribararacaiterebaso. Andarabashiribi cantarabaso. Ribicanturiba. Contoroboche. Andarabase. Erebecotorobose. Andarabase.
Arabaxo para cotorobosa, andarabaxi canterebasi, andarabaxo cantarabase, araba, eu ministro ao Espírito, reba, ondoroboxiri, andarabaxi cantarabase, andarabassuri, andarabaço, andarakite catopotorebasu, andalabacotoroboso, isso, erebexe, isso. Eita, muito pouco. Você quer? O Espírito Santo está falando, você mesmo quer? Chucopoto. Adassone. Fecha os seus olhos, não se distrai. Kipiti canto yabasso. Kipite cai tu canta labassi. Tobi simeniando libasu. Putonhanai contedecai. O Senhor está me dizendo aqui agora. Ti canto busorobochebele cantoi. Ti pitelebaço canta. Ele está lá na sua casa. Te pitelebaço pocotonelesei. Tiribaço copoto. Porque dentro de casa você se prostrou. E o Senhor está dizendo, é lá dentro que você vai ter que se stand up. E não é contra homem, é contra o Espírito. Porque o Senhor acabou de me dizer que você vem para a igreja, o Espírito levanta, mas você chega em casa, o Espírito se dobra. Te canto yabasso, te libacinere canto yabasso, e te cato yabas. É na sua casa. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Erebeshi canto. Você vem e recebe no Espírito, mas chega em casa você se dobra. Feche os olhos agora. Harabashi que tu basonele capelo Espírito de Deus. Se você quer agora fazer essa oração, você dobra o seu joelho. Patu porocansalabase. Porque assim diz o Senhor, a minha palavra não voltará vazia. Pete passou porocontô delebase. Porque eu tenho que te dar vitória no teu território, assim diz o Senhor. Que pai sonelemando lebacai tocantalabase. Telebashiribecon telebassou. Dobre o seu joelho se você quer essa oração agora. Porque o Senhor está me dizendo claramente, é no território. Você está se dobrando. Mas eu vou chegar lá. Te canto, lebassou. E é lá que você vai ter que escolher ficar de pé. Talabashiribi. Talabasholebai. Que telebassou. Ei, o Espírito Santo está aqui. Ele não traz uma palavra dessa para você sair daqui e voltar domingo do mesmo jeito. Não, 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 não. Não, 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 não. Te cai sonele canto. Telema na conte. Eu sinto meu espírito. Para baixo cotorobossoi. Ei, eu vejo um anjo com espada. Arebaixo cotorobossonele canta. E o Senhor está dizendo, eu estou desfazendo as amarras lá na sua casa. Que para baixo. Ei, se é na sala mesmo. Se é no quarto que você sente a opressão, é lá no quarto. Aonde for, lá no basement, o Senhor está dizendo, eu estou desatando tudo. E você vai ter que chegar em casa e você dizer para essa estátua, lá naquele local, eu não me dobro mais para você. Eu não me dobro mais para você. Ei, há uma capacitação no Espírito hoje. Meu Deus do céu, eu sinto o fogo do Espírito. Há uma capacitação hoje. Ei, a estátua de Dagom hoje, o Senhor vai pôr por terra. Escolhe, escolhe, escolhe. Diz para ele aí o que você está escolhendo. Fala para ele o que você está escolhendo. Basta você. Assim diz o Senhor, basta só você. Eu não preciso de mais. Eu preciso de um. Harasuneando de cantor. Te ando lá, mas só te cai. Te baço cotolobossoi. Te lamaçou. A escolha está na tua mão. Piricanto e abacei. Andou baixou baraconte.
Ei, o Senhor está ouvindo a tua oração. Não espera eu orar por você. É a tua oração. Qual é a sua entrega agora? O que você está falando para Ele agora? Porque tem um anjo aqui recolhendo. Tem um anjo aqui recolhendo. Tem um anjo aqui recolhendo. E Ele vai reportar lá no céu. Ela fez a escolha hoje. Iribishi cantarabaço. Pela vida. Pela vida. Pela vida. Pela vida. Andou. Deixou. Botou. Contou. Labaço. Vai tocando o Espírito Santo de Deus. Vai tocando o Espírito Santo de Deus. Vai visitando a casa agora, Senhor. Vai visitando agora, Senhor. Vai visitando agora, Jesus. Harabasoramaserete que rabacho yaramaserete que rabando que yaramaserete que rabaso yaraba rabababaso yaramaserete que yarabasere rabando que yaramaserete que, Senhor, em nome de Jesus, vai visitando agora, Pai. Vai dando força agora no Espírito, Senhor. Vai levantando o Espírito agora, Senhor. Nós damos uma ordem no mundo espiritual, Senhor. Nós damos uma ordem ao Espírito. Coloque-se de pé e o Senhor falará contigo. Coloque-se de pé e o Senhor realizará na sua vida. Ah, Senhor, eu dou uma ordem ao Espírito, Deus. Senhor, tua palavra diz, Senhor, que nós devemos sujeitarmos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Senhor, nós nos sujeitamos diante de Ti agora, Senhor. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti agora, Senhor. Nós estamos sujeitando as nossas vidas, ó Pai, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nós sujeitamos a Ti, Deus do universo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, ó Deus. Arabababasoraba. Senhor, nós nos prostramos agora, Pai, diante da Tua presença, Pai. O Senhor está dizendo, é hora de adorar Ele. Porque a palavra de Deus, dê glória ao Deus vivo. Ele falou que não vai dividir a glória dele com ninguém. Se você quiser, põe de pé. Se você quiser adorar, adora com o rosto no pó. Mas eu vou pedir por irmão Júnior, tira o fundo musical. Porque agora é hora de adorar. Você adorou muito tempo outras coisas. Você se prostrou diante de muitas coisas. Agora o Senhor está dizendo, adora eu, adora eu, adora eu, se prostra a mim. Fala para Ele, eu estou me rendendo a Ti, eu estou me prostrando diante de Ti, eu estou Te adorando como meu Deus imponente, Deus que não perde batalha. É esse Deus que eu estou adorando, rebaixou. E não é na emoção não, é no Espírito. Por isso vai tirar o fundo musical, porque é a Tua palavra, o Teu som da Sua voz é que vai adorar neste momento. Nós estamos terminando, mas esses dois últimos minutos, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor agora a adoração dEle. Entrega ao Senhor a adoração para Ele. O que você tem para adorar? Aleluia, Jesus. Nós Te adoramos nessa noite, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós celebramos o Teu nome, Senhor. O Senhor é Deus nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e nós rendemos toda adoração ao Pai, toda adoração a Ti, Senhor, porque só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, Senhor. Nós adentramos a Tua presença nesse momento, Senhor, dizendo, Pai, que nós não vamos dividir, Papai querido, nós não vamos duvidar, Senhor, porque Tu és um Deus, ó Pai, que merece toda a glória, Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus que não negocia a Sua glória com nenhum outro Deus, Senhor. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós Te adoramos nesse momento, Deus, nós celebramos o Teu nome, Pai. Senhor, nós damos glórias, ó Pai, nós damos aleluias ao Teu nome, Pai. Aleluia, Jesus, nós celebramos o Teu nome. Nós Te adoramos hoje, Pai, em espírito, Senhor. Em espírito, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e Te adoramos em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé, aleluia,
Aleluia, a presença de Deus está nesse local. A vontade é de não interromper, não é verdade? A vontade é de ficar aqui mais tempo. Aleluia, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Priscila e mencionar para você mais uma vez o último verso que ela terminou, que fala assim, hoje, o Senhor dizendo, os céus e a terra hoje tomo por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. O Senhor está propondo para você as duas coisas, mas o próprio Deus, Ele propõe e Ele diz, escolhe, pois, a vida. Aleluias. Escolhe a vida, irmão. Aleluias. Escolhe a vida. Aleluias. Eu escolho o Senhor. Eu escolho me prostrar diante de ti. Aleluia, Jesus. O Senhor está anotando diante da corte celestial. Nesta noite. Aleluia. Escolhe a vida, querido. Para de escolher morte. Escolhe vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Por muito tempo você tem escolhido morte para você. As decisões são decisões de morte. O Senhor está falando, escolhe a vida, meu filho. Eu estou colocando as duas coisas diante de você, mas o Senhor está dizendo hoje, escolhe, pois, a vida para que você viva, para que você prospere, para que a sua geração prospere, para que o Senhor realize na sua vida. Amém? Aleluia. Eu quero orar e interceder pela família pastoral, logo após ministrar a bênção apostólica. Minha vontade era ficar aqui mais umas 2 horas, pelo menos, deixar o Senhor mover. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pela família pastoral dessa igreja, Senhor. E nós apresentamos agora a vida do pastor Daniel, Senhor, a vida da pastora Gel, Senhor. Apresentamos o Senhor Nicolas e a Rebeca, Senhor, e nós clamamos nessa noite, Senhor, continua protegendo, guardando, abençoando, Senhor. Dá a Ele, Senhor, força no físico, Senhor, meu Deus, dá a Ele graça, meu Deus, e aonde Ele precisar do seu toque, Senhor, que o Senhor possa tocar e abençoar, Senhor, o teu filho, Senhor. Nós intercedemos como igreja nessa noite e nós abençoamos os teus servos em nome do Senhor Jesus. Coloca a sua mão assim em posição de receber, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o corpo de Cristo. E a igreja diz, Deus te abençoe em nome de Jesus.